Buenas tardes, direto da nossa TV MEG no ar. Hoje vamos falar um pouquinho das imprudências sociais, as imprudências de uma sociedade decadente. Vou só baixar minha franjinha aqui, porque estou de bob, não consegui escovar meu cabelo ainda, vou ter que escovar depois, descansar um pouco os meus braços, porque a situação da velhinha, né? A situação da velhinha não é mais como aos 20, como aos 18, como diziam as abuelas. E a gente já começa a sentir o resultado do efeito repetitivo do serviço, do trabalho, de trabalhar 16 horas por dia, por longas datas. E viemos acrescentar aqui no nosso carteiraço que a gente tem dado nas instituições um pouquinho da motivação que tivemos para enfrentar de cabeça erguida o que as instituições e a decadência moral delas fizeram com a gente mediante aos fatos. Antes de eu falar desse papel da corregedoria que eu deixei... aqui eu separei... Eu separei 2 papéis aqui na nossa pastinha, né? Já temos uma pastinha impressa aqui. Não vamos falar o nome da juíza, porque essa juíza tem feito coisas boas e tem feito coisas que talvez ela não estivesse tão inteirada do assunto. Então, não vamos já ter uma opinião formada generalizando, como em outros casos que generalizamos. E se generalizamos é porque chegamos ao ponto de generalizar com as instituições, de certo modo, devido ao comportamento delas conosco durante vários anos consecutivos aqui na capital. Para falar do nosso projeto de plantar árvores, que é uma forma de combater a delinquência na comunidade, a gente precisa falar de um projeto social da família que não visava jamais vender uma germinação sequer, apenas aplicá-la à terra, fazer a cobertura de solo, fazer aquela árvore produzir e que produzisse na terra de quem seja, no quintal de quem seja, sem fins de nenhum tipo de obrigatoriedade com a família, nenhum tipo de participação da família no terreno, da que invadiu, da que herdou, da que não sei o quê. Não, nós não tínhamos esses fins, nenhum desses fins lucrativos ou de invasão ao iniciar o nosso projeto. O nosso projeto das germinações do Mateus, que acontece na laje da nossa casa, sempre foi para menos delinquência no lugar, mais alimentos saudáveis, mais aproveitamento do solo. Não adianta estar morando na floresta, uma floresta linda que só tem cipó e não tem nem abacateiro para os macacos poder se alimentar. Aí falam de uma floresta rica, sim, a gente sabe o que está abaixo do solo, é muito rico, a gente conhece os caminhos de Piabiru, que não é onde é a trilha da Costa da Lagoa, mas sim por cima das montanhas da Costa da Lagoa até o Saquinho. A gente conhece a prudência da história, que foi o que nos trouxe até aqui. Algo nos chamou até aqui, é um chamado. Aí a gente lança esse projeto, que fez parte da alfabetização do Mateus, fez parte da construção social do Sérgio Henrique, e o que a gente tem é a ingratidão. O que a gente tem é a desconfiança de pessoas que desconfiam de si mesmas, que vivem como zumbis, como fantasmas, numa apropriação descomunal. Isso não é para todo mundo. As pessoas da Costa da Lagoa que me ouvem sabem de quem eu falo,
quem são aquelas do partido, acostumadas a dominar fonte, acostumadas a dominar terreno, acostumadas à dominação e à falta de compreensão do projeto que elas sempre quiseram fazer e nunca tiveram a decência, a cara e a coragem de iniciá-los. Então, um projeto que era para ser saudável virou a dor de cabeça da família por causa da inveja, da dissonância de uma sociedade zumbi, possessiva por natureza. Entre outros, que eu já falei aqui, problemas que levaram a esse ódio descomunal, essas campanhas de terrorismo e de ódio contra a família. Por esse grupo, que não é a costa inteira. Numa mão de costa inteira é um pequeno grupito. É um grupito bem pequenininho. Como que essas pessoas conseguiram invadir instituições usando documentos, fazendo tanta abominação em forma de ocorrência, que virou, de alguma maneira, por uma intervenção no Ministério Público, algumas investigações. O Ministério Público recebe os boletins de ocorrência, devolve para a delegacia, pede investigações. A família nunca teve nada a esconder, mas nada mesmo. Agora, esse tanto de mandado absurdo, há mandados que nem sempre têm sequer a orientação do que se trata. E essa acusação que veio do Ministério Público aí, que foi um absurdo total contra a Meg e contra o Renato, que eu não vou ler. Eu não vou ler porque eu sempre estou dando munição para esse grupo terrorista continuar perturbando as instituições públicas de Florianópolis. E se eu sentir em algum momento que existe algumas pessoas honestas, autoridades honestas, tentando se inteirar melhor, aqui no caso é a 23ª Promotoria de Justiça. Então, eles estão interessados em se inteirar melhor do assunto para fazer as acusações para quem tem que ser acusado por terrorismo de uma maneira simples, de uma maneira honesta e justa. Arquitetos do Cabelo decidiu, no momento de maior ostracismo que nós estávamos vivendo, germinar árvores, bergamoteiras, abacateiros e transferi-los para a floresta. Por que isso pode incomodar pessoas? Por que isso incomodaria uma sociedade se quem vai criar aquela árvore é o sol, é a chuva, é a natureza? Qual era a inveja promovida por essas pessoas desde aquela data, de longa data, porque a primeira vez que foi feita a reportagem na Record que as caras de bunda foram lá denegrir as minhas crianças, a minha família, e a Record só ouviu o lado deles, nós já tínhamos plantado um monte de árvores, já tínhamos ido para esse lugar onde que a queimada tomou conta da floresta, aqui na beira da Lagoa da Conceição, e nós já tínhamos colocado ali as nossas marcas, as nossas sementes, feito o nosso projeto. Por que essa mágoa das pessoas que fazem, das pessoas que são independentes, tanto para deslocamento, independentes independente para colaborar com a comunidade, independente para seguir suas vidas? Por que essa inveja, essa porcaria, essa perseguição? A gente foi definindo a origem disso, dos partidos, e porque eles odeiam qualquer pessoa que tenha iniciativa privada e própria. Aí chegou também aqui, entre tantos mandados, esses aqui eu tô só com uma pastinha de materiais que a gente separou ontem.
Também tem aqui algo que a Corregedoria da Polícia Militar devolveu para o Renato nos dias que ele estava preso, para ver como são terroristas e canalhas. Enquanto ele estava preso, devolveram algo lá para ele. E o que está escrito eu não vou ler também, que não é para dar munição para o grupo. Não vou ler na íntegra. Mas lá existem frases que são inaceitáveis por parte da Corregedoria, porque o meu vídeo é extremamente claro. Isso eu quero dizer para toda a Corregedoria da Polícia Militar. O vídeo de que se trata naquele devolvido, que não houve inadimplência da Polícia Militar, não houve inadimplência naquele dia, mas o vídeo é claro, que tinha um maníaco da Costa da Lagoa, um cocainado, tentando desviar as atenções do policial militar, incluindo as filhas dele, para que a polícia levasse-nos como os vilões e eles como vítimas. E eles foram tratados como vítima. E quem era o comandante daquela polícia naquela data? É o que mais me interessa, quem era o comandante, porque foi o comandante que disse pro sargento, traz-los para 24 horas. Carrega-los. E tem vários vídeos falando daquele assunto, eu não vou voltar ao caso, que conta ponto hoje, é o que a Corregedoria fez com o vídeo. Eu tenho ele aqui, ó. Se eu me irritar, eu coloco aqui, ao vivo e a cores, que dá para entender muito bem o som. A Corregedoria disse que não dava para entender muito bem o som, que não tinha nenhuma probabilidade do policial estar agindo de má fé. O policial, não. Os dois meninos, inclusive, vieram em outras ocorrências aqui. Não, eles não estavam agindo de má fé. Má fé teve o comandante que disse, traz-los. Aí acontece todo um vexatório contra a família e ninguém diz nada de nada. Aí, com essa carta, jogaram tudo para as costas da Civil. O Civil buscou o Core para ir de novo na TV mostrar que nós somos muito bandidos. Muito bandidos por germinar árvore, por acreditar em cura através de plantas. Tudo é uma bandidagem total que a gente faz. Sair das mazelas do câncer, tudo é muita bandidagem que nós fizemos. O que o Estado faz, não. Sequestrar, usando essas instituições que não oferecem a verdadeira saúde, não oferecem a verdadeira segurança pública. E no dia de ontem eu falei que eu estaria hoje falando sobre a segurança pública. Estou sendo justa e honrada ao dizer que nem todas as pessoas que estavam presentes nesses episódios concordaram com as injustiças praticadas contra a família. Só que isso ainda tem que ser corrigido. Não é com pedido de desculpa lá nas redes de canal de televisão. É com a ação de bons profissionais, olhando para cada parte do processo, como eu bem expliquei na avaliação jurídica. Não é uma avaliação de sanidade mental, porque sanidade mental nós temos para dar e vender. O que nós estávamos mostrando na avaliação jurídica é que não deixaremos a polícia ficar de boazinha, o comandante porque saiu é o bonzinho, ou o comandante lá, delegado-geral da Polícia Civil que saiu, agora vem outro e tá tudo certo, é tudo bonzinho. Não! Fui clara e coesa com aquela profissional, mostrando de lá de trás que o problema é generalizado, são as mesmas pessoas, as mesmas famílias, e que o basta deve ser dado, sim, deve ser dado pelas instituições que entram aqui e nunca fazem nada, por meras politicagem,
politiqueiros baratos. Instituição não é para isso. Aí, no papel da corregedoria, eu encontrei isso sobre, ainda questionando um vídeo original da família. Aí depois, mais tarde, eu pensei, não posso sentar a lenha na corregedoria, tenho que ser imparcial. Porque nós tivemos um cidadão da comunidade, que não é da comunidade, ele não é nativo daqui nada, nem de Santa Catarina, menos ainda, é um invasor, que foi lá na delegacia e disse absurdos, que nós editávamos vídeos, que eles trocavam a roupa no mesmo dia que a mulher dele veio de facão aqui, ela trocou de roupa 3 vezes, enquanto o Renato estava lá no campo do Lacustre do Rio Vermelho registrando o boletim de ocorrência com a militar, que eles não acharam que tinha de necessidade de vir recolher o facão dela. É só pra cima de nós. E ela estava mudando de roupa, só que o vídeo fica com a data no monitor. Então, lá está a prova, que eram vídeos do mesmo dia. Eu não edito vídeos, às vezes eu escrevo algumas frases, mas isso são edições simples, sem modificar o vídeo. Que vídeo que a corregedoria viu? O vídeo original da família? Ou alguém editou o vídeo e mandou para lá para fazer mais uma trapaça das instituições? Não me interessa. O que me interessa é que no áudio do meu vídeo não tinha nenhuma dificuldade de entender que o canalha cocainado estava de trapaça. Mas os policiais que estavam no local, a gente não pode duvidar deles. Como diz a juíza de custódia. Não podemos duvidar dos policiais da fé pública. Podemos sim, senhora. Principalmente quando se tem um material de amplo apoio. Um material de amplo apoio, como o Meg Renato já vem oferecendo, porque a gente já estava num projeto, que era um projeto feito com o nosso coração, com a nossa atuação, pela educação das crianças, pela alimentação que a gente oferece para os filhos, pela saúde através dos alimentos orgânicos. E nós estamos ainda tentando minimizar danos causados pelo Estado deficiente, bem deficiente, que deveria apoiar esse nosso projeto dos orgânicos, em vez de criar toda a força e honra para vir nos esculachar usando televisões, mídias sociais, e nós voltamos a perguntar quem é que paga tudo isso. É o comandante da Polícia Civil, a Polícia Militar, é o delegado da Polícia Civil, é o Jorginho, é o governo, são partidos, são marqueteiros de campanhas vacinais. Quem são os caras que pagaram o grupito para nos difamar? Corre atrás do dinheiro que saberás quem fez toda a bragerada. Mas estamos firmes, não queremos nos indispor com a força, pelo contrário, ajustes são necessários. Foi o que o Bukele fez em El Salvador, foram muitos ajustes, muitas vezes ajustes duríssimos. Agora a polícia de Santa Catarina querer brincar de Bukele, vir para cima de mim, porque em dados momentos a gente elogia algumas decisões, não são todas, eu sou contra muitas decisões dele, não sou a favor de todas as decisões, não. Mas também não sou a favor do que tem sido feito com a família, o esculacho. E qual o retorno que nós estamos tendo depois desse esculacho? Perdas financeiras. Vamos começar a nomear, porque também teremos que nomear quem vai pagar a conta. Se vai ser o Estado, se vai ser a professora Xixetão, que orquestrou tudo, se vai ser a força, se vai ser as instituições,
se vai ser um conjunto delas. Perdas emocionais, perda de saúde, que a gente já havia conquistado, já estava entregando um projeto para a sociedade, entregando filhos, donos de um belíssimo projeto para acrescentar na vida das pessoas. Mas o que faz a coletividade tóxica, a sociedade decadente, a corrupção institucional, as infiltrações? O livrinho, o livrinho daquele cidadão da utopia, né? Você não terá nada e será feliz. Vamos tirar os seus filhos, sua saúde, seu casamento, tudo. Vamos sequestrar tudo. Essa é a ditadura do estado de Santa Catarina ou é exatamente o contrário à promessa? A promessa jurídica e a promessa governamental. São perguntas necessárias a se fazer para um estado pequenininho, um paizinho, né? Como é o Salvador. Uma prova que lá deu para ajeitar a situação, deu para melhorar muito. Melhorou tudo? Não. O projeto da MEG ia melhorar tudo? Não. Mas alguns viciados poderiam colher seu abacate, melhorar sua saúde mental, melhorar a convivência, em vez de escrever pioral, pioral, pioral e mais pioral em tudo. Quem é a comandante desse terrorismo todo contra a família? Que é inegável, inegável. Não tem mais como, muito menos as instituições, negar que houve esse terrorismo, nem as polícias, nem a delegacia. E não podem também esculachar os meus vídeos e dizer que eu não tenho direito de vir aqui falar nas redes. Se tem um grupo lá usando mídias e edições, quem é que está fazendo aquelas edições dos meus vídeos? Já parou? Continuou? Não sei. Quero que tudo seja removido. Não dependo daquilo, não quero. O objetivo aqui é mostrar uma história verídica, uma herança para os meus filhos que vivem isso ao meu lado e não serem confundidos por promessas falsas de instituições que nunca protegeram criança e de professoras que não têm responsabilidade sequer para cuidar de si, que dirá do filho de alguém. A gente teve um encontro muito bonito com pessoas das instituições que transmitem no olhar delas a coerência, que têm estado atentas ao que nós estamos vivendo e sabem muito bem que esses vídeos que elas estão acompanhando podem qualificar o seu trabalho ou desqualificar mais uma vez, porque elas sempre encontrarão megs por aí. As megs, a meg que faz, né? As meg que fazem. Vão ser muitas pastas para ler documentos. Não é porque eu não li o documento da corregedoria hoje que eu não possa ler em outro dado momento. Mas o que a corregedoria da Polícia Militar fez foi amputar a Polícia Civil. Por isso que eles vieram aqui com fuzis. Botavam fuzil na cabeça de criança, raivosos, todos raivosos. Igual cães raivosos, lobos, para cima da família. Só que eu acho tão interessante que eles não ficaram raivosos para cima do Xexetão. Eu tinha a ideia que o CORE, que essas polícias mais especializadas, elas ficam muito irritadas com o bandido da laia desse Xexetão e do Nando. Talvez eles não tenham conhecimento de toda a invasão que ocorreu lá na Vara da Infância, toda a promiscuidade, todos os ataques contra a mãe, contra a maternidade de uma cidadã que nem filhos não tem, não sabe o que é a maternidade, não tem autonomia nem autoridade para falar de nenhum tipo de genitora, de alienação educacional, não é alienação, outra palavra, que ela usou, tentou usar
montou numa difamação, no baixo-assinado de difamatório, difamação do pai de família, não conseguiu o que queria, nem com a mãe, nem com o pai, e aí partiu para a baixaria, que é o que faz toda a boa ostracista, racista, comunista, de carteirinha treinada, como eu digo, por grupos, há muitos internacionais, inclusive, do assistencialismo, do socialismo, assim para ficar mais claro, né? Eu não gosto do assistencialismo, de nada disso. A gente sobreviveu à cura usando nossas próprias economias, nossos próprios esforços, e inclusive fazendo esforços para devolver à sociedade alimentação de qualidade, que é o objetivo do projeto da germinação do Mateus aí, das germinações dele. Por isso que eu tenho uma árvore enorme na frente da minha casa, que o Mateus agora já pode subir nela, plantada quando chegamos, produzindo as frutas do conde. E poderia ter igual a essa, no mínimo, umas 70, se não tivessem arrancado, se tivessem participado do projeto. Onde é que está a sociedade que ampara, a sociedade que acolhe o assistencialismo? Não tem nada, não tem nada, é campanha de ódio, arrancar as plantas, é arrumar problema, confusão, 9 eventos de terrorismo na porta da minha casa. Esse foi o resultado da inveja, arrancar os canos de água, inclusive para morrer tudo as plantas, principalmente as bergamoteiras, que elas têm poda especial para elas produzir. Mas a gente não baixou a cabeça e nunca desistiu. Nunca desistiu. Por isso agora as pastas, o trabalho, o cara crachá com as instituições, cara crachá com elas. Sempre vão dizer que não tem as pessoas para nos ouvir, que não tem como resolver. Então tá tudo certo também. A gente vem para a internet e resolve aqui. Aqui eu posso ser a delegada com a minha opinião, posso ser a juíza com a minha opinião, posso ser a inteligência. O que era para ter sido feito numa questão dessa, desde o início, desde a primeira denúncia na delegacia da criança, vejam bem, senhores, não estou falando da delegacia da 10ª, onde eventualmente nós não estaríamos tendo as melhores relações do mundo, mas também não era com todo mundo, era só com algum profissional que não estava entendendo que ele não pode usar a unidade para proteger parentes e amigos, que tem que ser feito um bom trabalho, que não foi feito lá em 2020. E a gente tem demonstrado que não foi feito. Porque se o resultado tivesse sido prudência, antes daquela pandemia, nós teríamos prudência, colhido prudência e nenhum desses eventos de terrorismo aqui teria acontecido. Que já passou muito tempo de se considerar brigas de vizinho. Muito longe disso. Perda social, perda profissional. Olha a minha carreira, o que virou. Eu não tenho, não é um coitadismo que eu estou fazendo aqui, é a pura realidade. Olha a minha saúde, o que virou. Como diz o meu amigo aqui na porta de casa, quem é que fez todo aquele resultado? Quem é que sabe fazer o resultado é você, então você vai conseguir também. Claro que eu vou conseguir, mas é muito mais fácil cuidar da saúde de outra pessoa e prestar o apoio do que prestar o apoio a você mesmo e cuidar sozinha de tudo aquilo que você absorveu, fazer tudo aquilo para você. Eu não vejo que teria essa necessidade de eu estar fazendo tudo isso para mim. É muitos anos que eu tomo suplemento, que eu cuido muito bem da minha saúde. Mas tem um nível de estresse que o corpo não absorve mais. Não drena mais. Ele absorve e concentra. Por que a gente teve que passar por tudo isso? São as perguntas que eu faço. Aqui no paraíso, num lugar tão bonito, tem espaço para todo mundo. Tá sobrando terra, não tá faltando terra para ninguém. É um parque florestal.
Cuidar o parque florestal não é agredir o parque florestal. Eu não estou indo lá tirar uma árvore para botar outra. Eu não estou fazendo substituição. Eu estou acrescentando. A gente vai onde tem uma clareira e coloca. Onde queimou, né? Mas a inveja, ela tem manipulado, ela tem invadido grupos e tem manipulado sociedades inteiras. O que eu poderia esperar dessa gente? Que eles continuassem falando o que quisesse sobre mim sem eu falar nada sobre eles. Aí foi só começar a botar a pontinha da minha caneta enfeitada em algumas feridinhas, né? Que eu virei a inimiga número 1 desse grupo. Não é de todo mundo. E de outros também que são bem Maria vai com as outras. E eu gostaria das provas, que apresentassem essas canalhas as provas de tudo que elas acusaram nesses inquéritos devolvidos, porque tanto a 19ª Promotoria como a 23ª devolveram documentos, que é esses que eu já li em outros momentos, e o Renato pede que eu leia novamente. Antes de fazer qualquer coisa, leia novamente quem são essas pessoas responsáveis por fazer acusações sem provas, e que a única coisa que a gente pede ao Estado de Santa Catarina é que elas não fiquem impunes. Como disse aquele policial boina verde aquele dia, um bando de fofoqueira, eu tinha vontade era de dar o spray de pimenta na cara em vez de ter que extrair vocês de lá. Existem boas pessoas na polícia. Mas por que a polícia tinha que extrair nós do lugar? Porque de dentro de casa, naquele dia fatídico, o Renato acertou um dos meliantes, das coisinhas boas, dos amiguinhos aqui, da coisinha boa aqui do lado, né? Coisinha boa. Do filhinho dela. Tudo do grupito. Tudo do grupito, extremamente identificado pelas próprias polícias da capital. Passar a mão na cabecinha de uma quadrilha de 7 encapuzados aqui, na porta da nossa casa, é a mesma coisa que dizer assim, vem pro colinho da polícia, os caras da pistola 380, nós vamos bater na bundinha, nana neném. É inaceitável para qualquer uma das forças, para qualquer um dos comandantes que esteja, ou esteja, ter ido para cima da família usando as televisões, querendo fragmentar as ocorrências. Dizer que nós colocamos câmeras aqui para vigiar vizinhos. Quando vizinhos querem que a gente não tenha câmeras, exatamente para eles fazer o que eles querem. Agora foi só eu fazer um vídeo aí, né? Que se isso é a moda, nós também temos o direito natural nos concede. Aí já tem vizinha bem espertinha, né? Ficou bem espertinha. Eu quero só ver a ordem judicial para filmar a árvore do Matheus, para filmar a minha casa. Só quero ver a ordem que ela tem para fazer isso daí, porque eu não precisei fazer isso para pegar os bandidos de estimação dela. Toda a coação que teve aqui. Coisa de inveja, de pura inveja, inveja. É daquelas pessoas que, em vez de trabalhar, ficam falando de crise, criando problemas, em vez de criar soluções. Para encerrar esse vídeo de hoje, mais poder traz mais responsabilidade. Quando você tem autonomia na sua vida, com seus filhos, com a sua saúde, você não fica queixosa, no sentido de ficar pedindo assistencialismo, né? Eu preciso anestésico, eu nem vou em postinho pegar, porque eu já vou ter que olhar para aquelas caras de bunda que vão me negar, que vão dizer que não tem, que eu tenho que passar por aquela consulta estupidizante, né?
que mesmo você estando com uma ferida exposta, eles não vão fazer o atendimento necessário para você, vão ficar criando problema, vão ficar, agora com essa digitalização toda absurda, o digitalismo, eles já querem te inserir numa rotina, que é aquela rotina que eles roubaram o meu exame lá da Trindade do laboratório, abriram sem eu nunca ter tocado no exame. E eu nem sei se o que estava naquele exame é que está tudo bem, porque na verdade não está. Então, como é que o exame deu tudo bem? É muito estranho, né? Mas nós tínhamos uma relação boa com o posto de saúde, eu tinha muitas clientes de lá também, mas hoje a gente não tem mais. Não tem mais, evita, porque a proteção de toda essa inveja, mais poder traz mais responsabilidade. Você ser poderosa na sua saúde te traz mais responsabilidade. Então, assumir essa responsabilidade, comprar os seus medicamentos, lutar por sua saúde, ter o conhecimento, o vasto conhecimento, insistir nesse vasto conhecimento, que foi o que a gente sempre fez através de estética capilar, estética facial, insistiu no conhecimento, em vez de desistir de muitas vezes aceitar um monte de processos químicos, aparelhos e uma série de coisas que tem efeito rebote. A gente não, na graça de Deus, nunca precisou trabalhar desta maneira, né? O Criador sempre nos assessorou com os melhores métodos de conquistar um cabelo saudável, uma pele tranquila para envelhecer. Eu estou usando aqui um tal de menta, uma mentinha para minha tosse e para minha garganta. Um olhinho puro aqui, me ajudou muito. Mas essa tossezinha é devido todo o enfrentamento, o procedimento aí que a gente está enfrentando. Então, aqui mais uma pastinha, né? Aqui estão principalmente os documentos que foram entregues naquele momento que o Renato foi sequestrado intencionalmente para um presídio, porque alguns das instituições queriam dar sequência nesse sequestro planejado, que a gente jamais ia ser conivente. Então, eles ficaram revoltados que a primeira treta, a primeira mutreta desses funcionários usando a quadrilha do boletim de ocorrência não tinha sido levada em consideração pelas promotorias, no sentido de considerar aquilo suficiente para extrair as crianças da família. Aí eles entraram com um outro ataque, que foi os fuzis, foi tudo aquilo, entra na casa, toda aquela baderna, né, que foi feita aqui, para tentar insistir nesse tipo de assunto. Porque eu não estava sendo conivente, e não estou, e nunca serei, mas também não estava à disposição da justiça, porque a justiça universitária não tinha mais condição, ali estava um complô explícito, que ali estava tendo interferência desse grupo, que também é um grupo político. E que fique bem claro, extremistas, de direita ou de esquerda, quem é que quer tirar filho dos pais? Fica a pergunta e que venha a resposta de você que vai me ouvir agora ou vai me ouvir no futuro. De novo, alfabetização de filhos, educação de filhos traz poder e muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. Agora, uma sociedade sequelada, decadente, invejosa, se sentir no direito positivo, junto ao Ministério Público, de atacar o núcleo familiar, para querer que nós vamos expor os filhos a núcleos escolares. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias do que aconteceu naquela escola novamente invadida, com aquelas crianças. Nós não estamos nos melhores momentos pós-pandemia para aceitar que a segurança pública está plena, porque ela não está. Está muito longe,
Pergunte a Bukele se a segurança pública dele ficou plena em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos. Quanto tempo para ajustes, inclusive nos funcionários públicos. Não é assim, não é um toque de mágica, uma varinha de condão, não é assim. É isso que eu quero dizer. Nem estou contra as forças de segurança pública e as instituições, e muito menos favoráveis. Mas a autonomia de fazer a proteção de uma criança de 9 anos e do meu filho, tão sequelado por aquelas agendas, que se me irritarem eu começo a lê-las todas de novo, eu tenho que ter esse direito. Chama-se direito natural, direito individual. Está prescrito na Carta de Direito da Criança, aquela em espanhol, que foi modificada pelo Instituto ECA, bem modificadinha. Se a escola é um direito, ela tem que estar segura. Se ela está sendo invadida, ela não está segura. Então, ela não é o direito, ela é uma obrigatoriedade tóxica. Se está havendo perseguição política para fazer isso não está acontecendo naturalmente, é porque existem problemas. Se está tendo conluio do Conselho Tutelar com as agressoras, malditas aí, invejosas, bandidas, perseguidoras políticas, insanas, fofoqueiras, capazes de botar uma gangue aqui em casa, então não temos uma sociedade normal, natural, ou que a gente tenha vontade de socializar, né? Mas temos parte da sociedade que a gente tem convívio social. Ah, você vai ter que ter convívio social com todo mundo. Não! Eu não vou ter que ter convívio social com todo mundo, e muito menos meus filhos, com pessoas que botam gangue na minha casa. Não vou conviver. Que fazem ostracismo dentro da 10ª delegacia, como o seu Crespo, dizendo: queremos que a delegacia tire eles o quanto antes da minha comunidade. Deixa eu te avisar, Crespo, a comunidade não é sua. Eu vou ficar mais um pouquinho para fechar os 44 minutos. Deixa eu te avisar, Crespo, a comunidade não é sua. Tem muita gente antes de você para ser dono da comunidade. Eu não me cansarei de repetir isso. Isso não tem nada a ver com eu estar aqui me danando. Pelo contrário, eu estou aqui me curando. É a cura. Eu não vou guardar as coisas para mim enquanto que fui esculachada na televisão. Até hoje a Record, a Mil Grau, toda essa gente aí, a Band, não sei mais quem falou de mim aí, tudo vocês, seus canalha, hipócrita, miserável, que falaram mal de mim, tem que me chamar agora para eu ler esse papelzinho aqui, ó. Eu leio esse mandado aqui, ó, para vocês. Esse mandado e o resultado da defensoria. Eu precisaria ler o trabalho da defensoria, público lá na TV de vocês, para vocês baixar a bolinha de vocês, entender o tamanho do problema, que não são só conversas, que o ostracismo existe em Floripa, Florianópolis, e que essas pessoas jamais deviam estar sendo vistas como as pessoas queridas da ilha, enquanto uma família do Oeste foi ostracizada, foi feito racismo contra nós. E o que nós estávamos fazendo contra eles? Fora da lei, diz para mim. Tendo que se defender de chinelinho, inclusive da própria polícia, quando está orquestrada com eles e não defende a nós. Onde está o furo da segurança pública? Está na moral, Jorginho, por favor. Por favor, passou de todos os limites. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.